Eu não sei qual é o nível do milagre que você está precisando. Eu não sei qual é o nível do milagre que você clama a Deus nesta noite. Mas eu sei de uma coisa: Deus pode fazer o milagre. Eu quero ler com você a palavra do Senhor. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite e todas aquelas vasilhas, põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela aos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então fez ela saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nós te damos graça, Pai, pela tua rica, pela tua inerrante, pela tua palavra, viva e eficaz nos nossos corações. Que isto hoje se torne rema, destrave sobre as nossas vidas milagres que parecem impossíveis, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. É um texto extremamente conhecido e pregado. É um texto que a maioria de nós já andamos por eles várias vezes. Mas todas as vezes que eu olho para esse texto, que eu olho para esta mulher, que eu olho para a posição do profeta, eu vejo um mover sobrenatural. Primeiro ponto que eu quero destacar com você esta noite, você que está em casa e você que está aqui, você que está vendo ao vivo e você que está vendo a fora de tempo esta palavra. A primeira coisa que eu quero lhe destacar é que esta mulher estava com um problema praticamente insolúvel. A lei dizia que algumas dívidas, quando não fossem pagas em espécie, eram pagas com escravidão. Ela tinha 2 filhos, e seus 2 filhos, que eram responsáveis pelo seu sustento, estavam para ser levados presos por uma dívida. A Bíblia não diz se a dívida era dela e dos filhos, ou se a Bíblia tinha sido adquirida enquanto seu marido ainda era vivo. Mas a Bíblia diz que ela tinha uma dívida, e que esta dívida, neste momento, nesta hora, na vida desta mulher, era impagável. Era praticamente insolúvel. A pergunta que eu quero lhe fazer não é a respeito de dívidas de ordem financeiras, nem a respeito de dívidas de ordem moral, nem a respeito de dívida nenhuma, mas a pergunta que eu quero lhe fazer: o que é que você está precisando hoje, para amanhã, para esta semana, para a semana que vem, que parece insolúvel? Algo que somente um milagre pode resolver na sua vida. O que é que está lhe cercando? O que é que está lhe dando medo? O que é que está atemorizando, aterrorizando o seu coração, a ponto de paralisar a sua caminhada? Nós temos falado disso há algum tempo aqui na igreja, nos últimos 20 dias. E esta palavra é uma chave para destravar a nossa fé, para experimentarmos o que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que fé é o que move o braço do Senhor. Como assim, pastor? A Bíblia diz que importa que os que o adorem se aproximem dele com fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que quando nós chegamos diante dele com fé, ele é presenteador. A palavra galardoador de Hebreus 11:6 é presenteador, é aquele que dá presente. Quando nós chegamos com fé, ele nos dá presentes. E é isso que Deus quer fazer com você esta noite. Eu não sei qual é o desejo, qual é a batalha, qual é a labuta do teu coração, mas eu sei que Deus pode reverter, como reverteu na vida desta mulher. Agora vamos entender primeiramente os passos dessa mulher. Primeiro,
eles faziam parte da comunidade da fé. Como assim? A Bíblia diz que ela vai até o homem de Deus buscando solução, e ela diz: meu marido era da casa dos profetas. A Bíblia diz que o seu marido era um dos discípulos dos profetas. Então a primeira coisa que eu aprendo: nós precisamos fazer parte, viver na casa de Deus. Eu vi uma tirinha nas redes sociais esta semana que eu achei extremamente interessante. A rede social diz: eu me converti na igreja, eu encontrei não sei o que na igreja, eu fui batizado por causa da igreja, eu não sei o que, igreja, não sei o que, a igreja. E aí a Bíblia vai dizer como que alguns querem viver fora da igreja. Então nós vamos entender isso. Segunda coisa que eu aprendo com esta mulher: ela, na hora do seu maior desespero, foi até o profeta. O profeta representa a presença do Espírito Santo. E nós queremos dizer que a igreja, a eclesia, embora nós advogamos, alguns dizem: não, nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Isso é, nós vemos isso na nossa classe aqui no domingo passado. Nós somos o templo, o tabernáculo do Espírito Santo. Mas é aqui na coinonia, na comunhão, que nós encontramos força na pregação da palavra, na oração, na música que cantamos para avançar. Nós não podemos deixar de congregar. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como alguns irmãos fazem e enfraquecem na fé. Então nós precisamos entender que esta mulher, nós precisamos fazer parte de uma comunidade da fé, e nós precisamos ir buscar resposta na profeteia, na palavra que é pregada, para encontrarmos resposta para aquilo que estamos buscando. Resposta encontrada pela mulher: ela primeiro chega, apresenta o seu problema, e eu gostaria que você apresentasse o seu problema a Deus. E a resposta minha para você é a mesma resposta que o profeta deu à mulher: o que é que eu posso fazer por você? Praticamente ele disse: nada. Mas ele perguntou: o que é que você tem na sua casa? A minha pergunta para você: o que é que você tem guardado de tesouro no seu coração? Qual é o talento natural que você tem? Qual é o talento que você pode usar, se for um problema financeiro, para arrecadar mais finanças, um contraturno, algo dessa natureza, para que você possa ter mais recursos? Qual é um dos dons, talentos que Deus lhe deu e que você pode fazer dele recurso? Você pode fazer um artesanato, mulher, você pode fazer um bolo, você pode fazer um salgado para vender. Você, homem, no seu contraturno pode fazer um bico, ou meio bico, ou nem um bico, ou qualquer coisa, para poder angariar recursos. Você pode ser dirigente na sua empresa para subir de cargo, algo dessa natureza. Mas se o teu problema não é material, se o teu problema não é de ordem física, mas é um problema de ordem espiritual, você pode dobrar o seu tempo de oração, seu tempo de leitura bíblica. Não é fácil, irmão, matar essa carne que não quer orar, que não quer ler Bíblia, que não quer, mas se colocar na frente de uma série da Netflix, assiste, maratona. É a batalha da carne contra o espírito, assim o é. Mas a pergunta é: teu problema é emocional? Tire dias de descanso, dobre o teu descanso, dobre o tempo que você pode dormir no outro dia. Ah, mas se alguém tocar a campainha e eu estiver dormindo até as 10, você trabalha que hora? À noite, durma até as 11. Porque você não tem que dar satisfação para as pessoas do horário que você dorme ou do horário que você trabalha. Você tem que dar satisfação para a sua família e para aqueles que estão com você. Esta mulher recebe do profeta e ele pergunta: o que é que você tem na tua casa? E ela diz: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Aquilo que você despreza, aquilo que você desprezou, aquilo que o talento foi ficando para trás e você está dizendo não serve mais para nada, pode ser o instrumento que Deus quer usar para o milagre chegar na sua casa. Pastor, eu queria que a minha família se convertesse, eu queria que a minha família fosse à igreja, eu queria que a minha família se envolvesse. Pois é, talvez o talento de conversar, de estar junto, de orar pela sua família que você esmoreceu, é o que você precisa colocar em prática.
Talvez você precise colocar hoje em prática algumas coisas que estão paradas na sua vida para que você resolva. Sua saúde. Essa semana eu não estou podendo caminhar longas distâncias, mesmo com a infiltração, está dolorido ainda, eu não consigo andar longas distâncias, mas uma volta com a cachorrinha ali na Ucrânia eu consigo. Dona Rejane lá, ó, andando, e eu joguei até vôlei com minhas filhas, colocando o corpo em atividade, porque eu sei que eu preciso emagrecer, que eu preciso mudar algumas coisas. Muda a alimentação, para com carboidrato, para com aquilo, começa uma alimentação saudável. Para quê? Porque eu sei o milagre que eu preciso para resolver o problema da minha coluna. Qual é o problema físico? Qual é o problema na sua saúde que você precisa resolver? Você tem duas opções: faça aquilo que você não está fazendo, use os atributos que você acha que não pode, e que aquilo que você considera nada nas mãos do Senhor pode ser o instrumento do milagre na sua vida. Terceira ou quarta coisa, já perdi os tópicos que eu não anotei, que eu aprendo com esta mulher: ouça a voz da tua liderança e caminhe por fé. O profeta diz assim: o que quer que você tenha? Não tem nada, não sei, uma botija de azeite. O profeta viu o milagre e disse: vai e pede vasilhas emprestadas para os teus vizinhos. E ao pedir vasilha emprestada para os seus vizinhos, entra na sua casa com a sua família. Eu aprendo nesta fala do profeta algumas nuances que estão contidas atrás das escrituras. Primeiro, você precisa nutrir bons relacionamentos com seus vizinhos, com a sua família e com aqueles que convivem com você. Por quê, pastor? Porque senão as portas fecham. Se ela não tivesse bom relacionamento, ela não teria vasilhas emprestadas de ninguém. A pessoa, aquela vizinha que ninguém gosta, que só dá problema, ainda mais eu que vivo num condomínio com 300 e tantas pessoas lá, 100 e tantas famílias. Se a gente não nutrir bom relacionamento, a pessoa chega numa hora de desespero: queria uma vasilha emprestada. Não, nem te conheço. Corremos esse risco. Mas ela tinha bom relacionamento. Segunda coisa que eu aprendo: além de nutrir bom relacionamento, nós precisamos caminhar pelos olhos da fé. Imagina ela pedindo vasilha emprestada. Será que nenhuma das vizinhas perguntou para ela para que é? E talvez ela tenha dito: sabe o que aconteceu? Eu fui no profeta e ele disse que o milagre vai acontecer. E algumas vizinhas podem ter até emprestado a vasilha dando risada, falando: você surtou, pirou na batatinha, né? Mais uma, você é louca. Ou talvez outras tenham dito: realmente, vai com fé, vai nessa tua força, porque se o profeta falou, Deus vai operar o milagre. E ela fez, ela caminhou. Entra aqui também uma terceira nuance, aquilo que Rejane falou esses dias aqui: a nossa fé precisa ter ação, porque a nossa fé sem obras, ela é morta. Igual a palavra aqui dos leprosos. Outra coisa que eu aprendo com esta mulher: eu e você precisamos fechar a porta das nossas casas sobre as nossas famílias. Meus irmãos, todo mundo tem problema, todo mundo enfrenta dificuldade, mas a nossa família é a primazia da nossa história de vida. Minha esposa não é perfeita, sua esposa não é perfeita. Se ninguém te avisou, estou te avisando agora, depois de tantos anos que você está casado. E eu vou dizer para você, esposa: seu marido é um chato de galocha, como eu sou um chato de galocha com a dona Rejane, muitas vezes. Seu marido muitas vezes não vai lhe compreender, não é perfeito. Se ninguém te avisou, estou te avisando agora. Mas agora que comeu a carne, rói o osso até o fim. Não tem jeito. Por que o senhor está falando isso? Porque os seus filhos também não são perfeitos. Minhas filhas, meus filhos não são perfeitos. Todos têm dificuldades e defeitos. Pastor, mas eu criei com todo amor. Pois é, eu também. Mas tem defeito. Porque eles são criados, a geração, a televisão, a influência, tudo vai mudando tempos e estações. E não tente fazer seu filho perfeito. Permita que ele cometa suas falhas. Ore pelos seus filhos. Seus pais não são perfeitos, mas são o instrumento que Deus gerou para que você nascesse. Se você ainda os tem vivos, honre teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa: os seus dias se prolongarão sobre a terra. Amados, por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que ela fechou a porta sobre a sua família. Feche a porta sobre a sua família
quando você estiver precisando de um milagre. Não existe milagre melhor do que aquele que acontece no seio da família. Conta-se uma história de que uma mulher, chorando na calçada da sua casa quando seu marido chegou, e ela desesperada com a mala do lado, e aí o marido falou: o que você está fazendo com essa mala? Vou embora. Por que você vai embora? Vou embora porque você até hoje não arrumou a torneira que eu lhe pedi. E o marido: mas que você está preocupada com isso? Vamos lá arrumar. Não, agora eu já vou embora. E ela foi embora, e o marido entrou em casa, olhou para a torneira que pingava, goteirava, dias e dias e dias e meses a fio, e ele não tinha arrumado. E a maior frustração dele era porque ele era o maior vendedor de torneira daquela cidade. Ele sanou o problema da casa de todo mundo, mas perdeu a sua família. Nenhuma vitória, nenhuma prosperidade vale mais do que a de vencermos em família. Ela nos dá outro exemplo de fé. Começa a depositar o azeite, e o azeite começa a se multiplicar. Agora eu quero lhe dar um último conselho, aliás, mais um conselho, que diz assim, versículo 6: cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chegai-vos aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas. E a Bíblia diz: então o azeite parou. A pergunta que eu faço a você que está aqui, a você que está nos vendo de casa: o azeite parou porque Deus parou o azeite, ou o azeite parou porque faltou vasilhas? Nós não podemos limitar o milagre que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes Deus quer fazer coisas maiores, às vezes Deus quer fazer coisas grandes, às vezes Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, na minha vida. Às vezes Ele quer dar a nós um tempo de refrigério, como Ele estava dando na vida dela, seja na área financeira, na área física, na área emocional, na área espiritual. E nós limitamos o que Deus tem para fazer, porque falta vasilha para o azeite multiplicar. Mas no caso desta mulher, as vasilhas já tinham sido suficiente para ela receber o milagre. Ela procura o profeta, e o profeta diz: então você vai vender o azeite, vai pagar as suas dívidas e vai administrar o resto para viver com seus filhos sem entrar em dívidas estrambólicas novamente, que a ponto de levá-los escravos. Nós precisamos, ao ver Deus operando nas nossas vidas, nós precisamos, meus irmãos, entender que nós precisamos administrar o que Deus tem nos dado, para que nós não passemos nenhum nível de aperto, seja do nosso tempo, seja do nosso tempo de oração, seja do nosso tempo de jejum, do nosso tempo de clamor e das nossas finanças e bens materiais. Quando eu digo do nosso tempo, é a coisa mais difícil que nós temos para administrar. Administramos tudo, menos o nosso tempo. Temos tempo para tudo, menos para ler a Bíblia, orar e ter um tempo de devocional. Eu quero lhe dizer, meus irmãos, não existe lugar melhor para você adquirir a sua vitória do que no seu tempo a sós com Deus. É lendo a Bíblia, lendo bons livros, assistindo mensagens, ouvindo mensagens, meditando na palavra, que você vai encontrar alento para avançar, caminhar e vencer as batalhas em nome de Jesus. Este manual é a chave para destravar. Não sei qual é a dificuldade que você vai orar comigo hoje, mas eu gostaria de te recordar: independente da dificuldade, faça parte da comunidade de fé, busque conselhos como orientação, marche por fé e nutra bons relacionamentos. Se você fazer isso, Deus vai lhe dar caminhos. Tenha fé o suficiente para cuidar da sua família, fechar a porta. Irmãos, de vez em quando a família baba, a família dá BO, a família dá problema, mas é a família, e é nesse negócio que você tem que fechar a porta e gastar o seu tempo para avivamento chegar na sua família. Gaste tempo com a sua família. Lembre-se, nenhum sucesso fora da família vale mais do que o sucesso, ainda que seja mínimo, dentro da sua casa. Faça isso, haja por fé como ela agiu, depositando, e tenha sempre uma vasilha vazia. Sabe o que vai falar de vasilha vazia? Vai falar de aprendizado. Ninguém coloca água num copo cheio, porque senão ele derrama.
Mas se você tiver um copo vazio, ele vai estar sempre enchendo. Se a sua vasilha estiver sempre vazia, você vai estar sempre vivendo do milagre e daquilo que Deus te deu. Organize-se, programe-se e não faça loucuras. Administre o seu tempo, a sua vida, seu tempo em família, seu tempo de oração, de leitura bíblica, e administre o que Deus tem colocado nas suas mãos, porque Deus tem nos honrado e cuidado de nós em nome de Jesus. Amém? Você pode crer nisso? Então, como esta mulher hoje, você pode experimentar o milagre da parte de Deus.